Salve, salve vencedor! Aqui, no canal Cotes para o Sucesso você ouve pessoas bem-sucedidas, enriquece seu conhecimento e economiza tempo. Inscreva-se no canal e dê seu like no meu trabalho. Bora crescer juntos. Eu vim de uma situação não muito confortável dentro de casa, né? Então eu vim de uma família que foi acometida desde cedo por um divórcio muito precoce. Meu pai se divorciaram. Você tinha quantos anos? E eu tinha 7 anos, 6, 7, 8 era uma anos, criança bem pequeno. Que foi quando eu saí de Maceió. E aí eu fui direto para São Paulo e fiquei lá. E eu tenho algumas memórias dessa época. E eu lembro como a minha vida era equilibrada. Eu lembro que eu tinha o papai, a mamãe, os amigos, a escola. Eu tinha as coisinhas. Eu lembro que eu tinha uma varanda, assim, um pedacinho de varanda, que eu podia organizar todos os meus bonequinhos. Eu lembro que tinha um quadrado de vidro entre cada uma, e cada quadrado era uma casa na minha cabeça. Então ficavam uns bonequinhos aqui, uns bonequinhos aqui, uns bonequinhos aqui. E de repente existe uma grande briga entre meu pai e minha mãe. A situação já era deteriorada há uma quantidade razoável de tempo, só que a criança não percebe isso. E de repente eu lembro da minha mãe me pegando a minha irmã, entrando dentro do quarto, trancando a porta e falando que tinha brigado com meu pai e que ele iria embora. E aí meu pai foi embora. Rapidamente nós mudamos daquele lugar, viemos para São Paulo. E a partir daí, aquela vida toda organizadinha que eu tenho da minha memória, ela sumiu, arrefeceu. Nós vivíamos de apartamento em apartamento, sempre muitas brigas, de favor muitas vezes, e aquela estabilidade financeira sumiu. E desde cedo eu tive a ideia de que, se eu não tiver a minha organização, se eu não conseguir de alguma maneira juntar algum dinheirinho, desculpa a palavra, eu tô fudido, assim, ninguém vai fazer isso por mim. E é engraçado porque quando você sente água na bunda é que você começa a se mexer de verdade. Enquanto você não sente água na bunda, todo mundo, meu filho tem 26 anos e ainda não se arranjou na vida. Dê 6 meses para ele sair de casa ou ele vai pra rua, que ele vai se arranjar. Minha mãe ainda depende de mim e se eu deixá-la, ela vai morrer de fome. Cara, você vai se surpreender com o fato de que se você pedir para ela cuidar da própria vida, ela vai cuidar da própria vida, ela não vai morrer de fome, ela não vai acabar no minhocão, ela não vai acabar pedindo esmola na rua. As pessoas só se acomodam com essa situação, né? Então, na verdade, eu nunca fui um cara de investimento, eu nunca fui um cara de gerir dinheiro. Eu sou um profissional criativo, eu sou um escritor, eu sou um redator, eu sou um vendedor. Tanto é que essas posições financeiras, a maneira que eu lido com o meu dinheiro, com a minha empresa, com os nossos funcionários, com os nossos mais de 30 mil alunos, elas são quase todas sob o ponto de vista humano. Então, eu não sou o cara que vai saber exatamente quais são os ativos que performam mais, mas eu sei cuidar do meu dinheirinho. Aí veio a minha frase, que é uma das frases, um dos bordões que acabou ficando conhecido: o que enriquece é o trabalho. As pessoas superestimam o que elas vão ganhar na bolsa de valores, nos fundos imobiliários, na renda fixa. Cara, o que enriquece é o trabalho. Tenta lembrar quantas pessoas você conhecia antigamente, quando criança, que ganharam grana trabalhando, muitas vezes analfabetos, principalmente em cidades do interior. Você tinha caras que eram semi-alfabetizados, e tinham grana, e tinham terra, e compravam casa. Pedreiros têm 5, 6 casas alugadas ali, tem a vidinha dele estável. Então, o trabalho enriquece mais. A grana que você consegue gerar no mercado é mais importante do que qualquer ativo que você vai alocar, os seus aportes são mais importantes. Eu sempre me preocupei em trabalhar. Como eu percebia que eu sabia escrever e falar um pouco mais do que, e um pouco melhor do que a média, eu acabei de escrever, produzir texto. Aí eu percebi que as pessoas pagariam para você escrever, porque elas odeiam escrever. Eu não acredito que elas vão me pagar para escrever, eu faria isso de graça para elas, eu não acredito nisso. E aí foi quando começou, lá na época do Orkut. Nossa, Orkut. Foi a minha primeira rede social que eu trabalhei. Eu queria trabalhar na internet. Eu trabalhei 1 dia ou 2 dias, eu não consigo me lembrar agora, na rua, assim, um trabalho real. Fora uma experiência que eu tive dentro do comércio que durou 4 anos. Mas assim, quando eu era moleque novo, eu passei no estágio do tribunal regional, assim. Eu fui chamado no estágio logo no comecinho da faculdade. E eu trabalhei 1 dia lá. Foi muito engraçado, porque era um trabalho... Fica na Paulista ali, o tribunal eleitoral, alguma coisa assim. E
quando eles me chamaram, perguntaram lá na faculdade, alguém quer fazer estágio? Eu falei, eu quero aprender, eu não vou ficar aqui só estudando, né? Eu quero seguir minha vida, eu quero ser um advogado. E a moça falou assim, olha, como é o seu nome? Ícaro de Carvalho. Eu vou te dar a vaga se você prometer que você vai ficar aqui. Porque o trabalho ele é duro, é maçante, ele é chato, mas eu preciso que você fique porque os estagiários estão rodando muito, eles ficam um pouco tempo e vão embora. Aí eu, não, tudo bem, eu também quero ficar, não sabia nem o que eu ia fazer. Eu vou ficar, com certeza, pode confiar. E aí no primeiro dia eu peguei uma chuva, eu peguei uma condução, e eu fiquei um tempão na Brigadeiro subindo, e eu perdi 1h30 para fazer um trajeto de 20 minutos. Eu cheguei lá, fiquei levando o processo para cima e para baixo, para cima e para baixo. Processo rosa de um lado, processo amarelo do outro, processo verde do outro. Aí no segundo dia eu falei, olha, eu tenho que ir embora. A mulher ficou puta. Não acredito. A partir daqui, eu decidi que eu ia trabalhar na internet. Eu falei, não é possível que eu gaste tanto tempo me deslocando, não é possível, eu quero trabalhar na internet. Trabalhar na internet, isso daí era 2000 e nada, né? Ninguém tava nem aí pra isso. E eu entrava no Orkut. E sempre gostei de estudar e de ler. E eu descobri que existia uma coisinha que estava surgindo naquela época, uma tecnologia nova que ninguém nunca tinha ouvido falar, chamado e-book. Hoje em dia, ninguém aguenta mais isso. E tinha um cara falando, alguém sabe quem faz e-book? Eu fui procurar e eu falei, nossa, mas é só escrever um livro, né? 40, 50 páginas aqui. Naquela época, menino novo, sei lá, fazia 20, 30 páginas num dia rapidinho. Fonte maior. E eu falei, tá bom, eu faço isso daí. Aí o cara, mas você me entrega, tal. Um assunto era sobre investimento. Uma coisa mais simples assim. Eu falei, faço. Aí o cara, mas quanto você cobra? Eu falei, R$600. Na época, a minha esposa, que era minha namorada, ela era a melhor funcionária do Ministério Público no estágio. Ela ganhava R$280 de bolsa auxílio. Quê? Eu falei, é absurdo como as pessoas ganham. Eu nem sei quanto ganha hoje, porque faz 15 anos, mas era ridículo, assim. As pessoas estagiavam por nada. Eu falei, meu Deus, o cara vai me pagar R$600 para eu escrever uma coisa que eu iria escrever de graça. A partir desse primeiro e-book, fiz o e-book e ele depositou. A partir desse momento eu falei, nunca mais eu preciso buscar trabalho. Eu vou atender essas pessoas, esse mercado vai crescer, as pessoas vão sair do Orkut e haverá outro Orkut, e aí as pessoas vão precisar de e-books, e minha vida inteira era construída nos e-books. Eu vou casar vendendo e-books, e aí marketing digital depois viria, mas foi assim. Percebi que eu conseguia atender um pouco de demanda, eu conseguia resolver alguns problemas, nunca mais trabalhei. Você fazia faculdade de Direito, então, mas você chegou a se formar? Fiz 8 semestres. Os piores... Quanto que faltou, então? 2. Você largou a faculdade faltando 2 semestres. Agora é interessante, mas foram os piores 8 semestres que alguém pode fazer. Ou seja, você atuou eu senti uma obrigação interna de que eu deveria me formar em algo para não desapontar profundamente o meu pai. Meu pai, para ele, completamente inexistia a possibilidade de ter um filho que não se formasse numa faculdade. Principalmente porque a família do meu pai é de origem muito humilde. E todos eles se formaram muito bem. Alguns se tornaram médicos, as moças professoras, alguns rapazes engenheiros. Meu pai se tornou médico, por isso eu narro essa vida mais confortável no início, né? Aquela vida de filho de médico, né? E ele sempre quis que eu me tornasse médico. E na minha cabeça era impossível, era algo que eu não gostaria de dar para ele, que era esse desgosto de ter um filho não formado. Mas aí você vai crescendo, sua personalidade vai se desenvolvendo, você vai entendendo como a vida é. Eu tinha clientes, atendia clientes na faculdade, não tinha a menor vontade de continuar seguindo ou fazer direito. Medicina não dava, porque se eu botar uma agulha aqui, eu já começo a desmaiar. E até que um dia, eu cheguei no 8º semestre e eu percebi que eu tinha uma série enorme de DPs para fazer. Nunca tinha feito atividades complementares. Tava arrastando com a barriga na faculdade. Não eram 8 semestres que faltavam 2, era uma faculdade nova inteira por fazer. Tá. E aí eu não consegui enxergar mais sentido. E eu passei 2 ou 3 dias pensando comigo mesmo como eu contaria isso pro meu pai. Eu decidi não contar. É como o pisciano resolve as coisas. Eu falei, ele não vai me perguntar, eu não vou falar. Durante muito
tempo, Emi, eu nutria dúvida em relação a... Será que meu pai não sabe que eu não me formei, mas ele não me perguntava também para não ter que ouvir a conversa? Rolava fantasia na sua cabeça? Você imaginava como é que ia ser, você contando, como é que ele reagiria? Não, porque meu pai é uma pessoa muito previsível. Então eu sabia exatamente como ele reagiria. Ele ficaria muito desapontado, mas não falaria nada. E eu sei que eu daria essa tristeza para ele. Eu não tinha medo da reação, até porque meu pai é um cara muito quietão, muito pacato. Eu só não queria que essa notícia chegasse. Mas na minha cabeça, se eu ganhasse grana antes de dar essa notícia, de alguma maneira eu iria confortá-lo, né? Porque eu ia falar, eu tenho um certo dinheiro aqui. O medo do meu pai era que eu não pudesse sustentar meus filhos. Não é que ele queria um filho doutor. É que ele foi educado na ideia de que a melhor forma de você viver a vida é ter um diploma que te afasta da massa, daqueles 14 milhões de desempregados que estão lá tentando buscar algum serviço como empacotador do Extra ou auxiliar administrativo. Filho, aparte-se desse povo e brigue uma briga com uma quantidade menor de concorrentes, né? E na minha cabeça, se eu ganhar um dinheiro aqui, eu posso contar para ele algum dia. E eu simplesmente não falei mais no assunto. E ele me perguntou 2 vezes, filho, você não vai voltar à faculdade? Eu falei, vou, pai, tô dando só um tempinho aqui, mas eu vou. Na segunda vez, eu percebi que ele parou de perguntar. E aí nós aprendemos algumas coisas interessantes, assim, em relação a pai e filho. Tem muitas coisas que nós não precisamos falar para os nossos pais e eles falarem pra gente. A gente vai subentendendo. Naquela época eu não percebia. Naquela época eu achava que meu pai, de alguma maneira, ele esqueceu da faculdade. Mas hoje, já pai das crianças, já um pouquinho mais velho, eu percebo, não, na verdade ele sabia, ele só não queria ter a confirmação. E o que aconteceu foi que o negócio cresceu muito. E a internet começou a explodir. Conforme a internet explodia, o número de clientes explodia. Em 2016, aí eu já tinha feito um monte de projetos, trabalhei para empresas contratado, né? Tive clientes de auditorias telefônicas, sorveteria, padeiro, imagem, fazer mais livros, um monte de coisinhas que eu era um peão dentro da internet. Se precisa de uma coisa eu faço, precisa de um site eu faço, precisa fazer propaganda eu faço. Até que eu trabalhei na construção da imagem de uma corretora, de um grande amigo meu até hoje, o Leandro Ruschel. E ele me ligou um dia e falou assim, cara... Gaúcho? Porto Alegre, né? Cara, tem uns guri aqui que tem um trabalho muito bom. Cara, uns meninos aqui, eles têm umas fotografias, eles estão pedindo... Você vê que a minha imitação é muito boa, eu tô né? só reparando, então, gente, eu acho muito engraçado vocês de outros estados querendo imitar a gente, gaúcho. É que nem ator da Globo tentando imitar nordestino. Todo mundo é da Bahia, não importa de onde você seja. E... eu tenho uns guri aqui, eles têm umas fotos, eles estão pedindo dinheiro para fazer protestos contra a Dilma, por impeachment da Dilma. Eu acho que você pode ajudá-los. Eu falei, mas como assim? O que eu posso fazer com isso? Né? Não, eles têm bastante material, eles têm alguns empresários que eles entrevistaram e que deram ótimas entrevistas. Isso era 2015 para 2016. Ótimas entrevistas, e eu acho que a gente consegue transformar isso num produto digital. Eu falei, deixa eu dar uma olhada, né? Me coloca em contato com os meninos. Ele me colocou em contato com o Thiago Mena, que tinha um projeto chamado Banda Louca Liberal. Ele pegava uns trio elétricos e ficava tocando trompete nos impeachments, assim, né? Eu falei, eu vou olhar o que esse cara tem pra me mostrar. E eu me surpreendi. As entrevistas foram muitíssimo bem coletadas. E tinha um pessoal... não vou lembrar exatamente quais foram as primeiras entrevistas que eu vi, mas tinha uns caras, tipo... um empresário da Tramontina, que é do Sul, né? O pessoal falando sobre liberdade, sobre o tamanho do Estado, sobre impostos. Eu falei, caramba, isso daqui poderia se tornar um grande produto. E aí nós sentamos, conversamos, decidimos aumentar o número de entrevistados e fazer um documentário. E surgiu o Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo, para quem não sabe, foi um congresso. Nasceu na internet, foi visto por mais de 20 milhões de pessoas até. Nossa! Se não me engano, hoje em dia já bateu esse número. Talvez tenha batido até mais. Na época, era 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas assistindo cada vídeo. E isso era muita gente para um tema político.
E acabou que deu muito certo. E nós vendíamos as gravações, para quem não pudesse assistir na hora. Foi um produto que faturou aí bastante dinheiro, mais de R$ 1 milhão nos primeiros dias de funcionamento, e a gente nem esperava tudo isso. E aí foi quando nós decidimos fazer 4 capítulos e pedir o impeachment da Dilma. Quando justamente nós estávamos nos finalmente do nosso produto. E eu falei pra galera, puta, cara, a gente tem que criar um capítulo chamado impeachment, vamos pra cima, vamos pra cima. E era uma ideia meio... Todo mundo na hora, pum, ao mesmo tempo, temos que fazer um capítulo chamado impeachment. E aí eu coloquei na ideia de que a gente tinha que colocar em salas de cinema pra ter um branding mesmo, físico. Hoje em dia chamaria de transmídia, né? Não, vamos pegar salas de cinema, a gente aluga a sala, divide pelo número de assentos e coloca as pessoas lá dentro e fotografa, né? E eu tenho essas fotos, eu tenho uma foto minha no celular até hoje, assim. Eu tirei a foto, a sala cheia, passando. E nessa hora, eu mandei a mensagem pro meu pai. Pai, puta, tu não sabe, cara, mas olha o que aconteceu. Milhões de pessoas dentro, demos certo, a empresa cresceu, tá crescendo, é só o começo, eu sou muito novo, vamos pra cima, vou fazer o próximo. E as salas estão lotadas, e, puta, tô muito realizado. Eu não vou mais continuar fazendo faculdade. Deu todo, né? É que nem você liga pra sua filha e fala só um monte de notícia ruim e no final você conta o que você quer contar. E aí eu lembro que ele só mandou tipo umas 3 palminhas assim. Foi no WhatsApp tipo, isso? Só no WhatsApp. Aí eu falei, puta, cara, bom, depois a gente fala sobre isso. E ficamos anos sem falar sobre isso, né? Então, essa foi a minha experiência com a faculdade.